Oi, gente! Bom, como todos sabem, o tema do nosso trabalho é antifúngicos e antivirais. O grupo é composto por mim, Maria Cecília, pela Beatriz Soares Ferraro. Oi, eu sou a Larissa. E por mim, Raiane Bastos. e esse é o nosso grupo. Bom, como vocês podem ver aqui o folder, na primeira parte nós colocamos o título, o assunto. Na segunda parte colocamos um pouco sobre os antifúngicos mesmo. E a terceira parte colocamos os antivirais. A quarta parte nós colocamos as referências bibliográficas, mas eu vou mostrar isso mais pra frente. Bom, para começar a falar dos antifúngicos, eu vou falar um pouquinho sobre os fungos. Bom, existem diversas doenças que os fungos podem provocar nas pessoas, podendo ser micoses de pele, unha, mucosas, o couro cabeludo, como pano branco, tinha, frieira, sapinho ou candidíase, por exemplo. O fungo, ele, para ser considerado patógeno, que aqui no folder a gente pode ver a patogenia do fungo, né? E aí tem esse esqueminha aqui. E para o fungo ser considerado patógeno, ele deve possuir a habilidade de aderir e penetrar nos tecidos do hospedeiro, ter acesso ao órgão-alvo ou fluido corpóreo, multiplicar-se, evitando assim os mecanismos de defesa do hospedeiro, e ele tem que causar lesão tecidual. Se o fungo não causar dano tecidual, ele não é considerado patogênico. Alguns fatores podem influenciar sim nesse processo, como, por exemplo, tratamento com imunossupressores ou presença de doenças que causem diminuição das defesas imunológicas locais e sistêmicas do paciente. Mas os antifúngicos em si, agora falando dos antifúngicos mesmo, eles são moléculas que permitem combater os fungos, causadores das micoses, né? A maioria dos fungos acaba preferindo áreas quentes e úmidas para se desenvolverem, por isso que eles costumam surgir entre os dedos, nas dobras da pele, no aparelho digestivo. Então, determinados antifúngicos são de aplicação local em forma de cremes, pomadas, shampoos ou pós até, quando a superfície afetada é acessível, como a boca, pele e cabelo. Mas o modo de administração dos remédios também pode ser oral, especialmente em casos de fungos no aparelho digestivo. Então agora eu vou começar falando sobre a fisiopatologia das infecções fúngicas. Cada infecção pode adotar diferentes perfis de acordo com a variação de seus componentes. Pode separar os antifúngicos de acordo com a sua origem, naturais ou sintéticos. Os fármacos naturais são dados pelos polienos e equinocandinas. Os fármacos sintéticos são representados pelos azóis e primidinas floradas. Para as infecções superficiais, são recomendadas as preparações tópicas. Já para as infecções mais profundas e complicadas, normalmente utiliza-se a administração via endovenosa. A estrutura básica dos polienos consiste em um grande anel lactâmico com uma cadeia lipofílica rígida contendo 3 a 7 ligações duplas e uma porção hidrofílica flexível, sustentando vários grupos hidroxila. Esses fármacos, representados pela anfotericina B e pela nistatina, ligam-se ao ergosterol, o principal esterol da membrana fúngica, produzindo canais iônicos que destroem a integridade osmótica celular. Além disso, causam danos oxidativos da membrana, que resulta na morte celular. A anfotericina B é um agente antifúngico de amplo espectro com 7 ligações duplas conjugadas e pode ser inativado por calor, luz e extremos de pH. Tem uso tópico e suas formulações lipídicas são intravenosas. O fármaco também se liga ao colesterol presente nas células dos mamíferos e esse mecanismo é responsável por alta toxicidade, principalmente nos néfrons, mas também em vários tecidos e órgãos, inclusive fígado, pâncreas, medula óssea, pulmão e líquido cérebroespinal.
Os efeitos colaterais, principalmente a nefrotoxicidade, são diminuídos nas formulações lipídicas de anfotericina B, enquanto a sua eficiência continua inalterada. A classe dos azóis apresenta maior toxicidade do que a anfotericina B, sendo usada em casos de infecções pouco graves. Seus componentes podem ser divididos em dois grupos, que são imidazóis, quando tem 2 moléculas de nitrogênio no anel azol, e triazóis, quando tem 3 moléculas de nitrogênio no anel. O mercado dispõe de diversos fármacos de uso tópico, oral e intravenoso. Os azóis são compostos totalmente sintéticos. O mecanismo de ação desses fármacos baseia-se na inibição de esterol desmetilase, um sistema enzimático microsomal dependente do citocromo P450, prejudicando a síntese do ergosterol na membrana citoplasmática e levando ao acúmulo de metilesteróis. Esses metilesteróis não possuem a mesma forma e propriedade física que o ergosterol e levam à formação da membrana com propriedades alteradas, que não desempenham as funções básicas necessárias ao desenvolvimento do fungo. Os azóis causam menos reações adversas que a anfotericina B, mas são menos potentes que a mesma. Podem ter ações fungitástica ou fungicida. O uso excessivo dos azóis levou ao aparecimento da resistência em espécies suscetíveis. Além disso, os azóis ainda apresentam a desvantagem da resistência cruzada. O intraconazol é um triazol lipofílico que pode ser administrado via intravenosa ou oral, melhor absorvido em pH gástrico ácido, em jejum. Ao contrário do fluconazol, as interações medicamentosas com intraconazol são comuns e podem ocorrer efeitos colaterais leves, como edema, hipopotassemia, intolerância gastrointestinal e raramente hepatotoxicidade grave. Na clínica odontológica, a escolha da terapia tópica ou sistêmica para o tratamento de infecções fúngicas responde da condição do hospedeiro e do tipo e da extensão da infecção. Geralmente, a candidíase oral responde bem à terapia tópica. Ao contrário dos mecanismos de resistência aos agentes antibacterianos, ainda não foram evidenciados mecanismos de destruição ou modificação de fármacos pelos fungos. Os mecanismos de resistência estão limitados às bombas de efluxo, acesso reduzido e alterações de alvo medicamentoso. Oi, gente! Então, nós podemos ver que existem muitas doenças causadas por fungos. A candidíase é um exemplo dessas doenças. Nós vimos que existe um perigoso processo patológico, principalmente em pacientes imunossuprimidos ou sob prolongado tratamento com antimicrobianos ou corticosteroides. Dessa forma, para uma terapia adequada, necessita-se agentes antifúngicos de comprovada eficiência. Então, a gente até viu um estudo, um trabalho, que avaliou a atividade antifúngica de vários compostos empregados na terapia de infecções micóticas, como a violeta de genciana, o bicarbonato de sódio, ioto, seconazol, grisefulvina, nistatina, anfotericina B, frente a 50 isolados de Candida albicans, obtidos de pacientes portadores de candidíase oral, e frente a 50 isolados oriundos de indivíduos sadios. Então, utilizou-se um método de macrodiluição em caldo e pôde-se concluir que a anfotericina B, o cetoconazol e a nistatina foram os agentes mais efetivos, embora sua aplicação na clínica odontológica se mostre bem problemática. Então, fazendo uma busca sobre artigos na internet relacionados a antifúngicos, eu achei uma revisão integrativa muito interessante que fala sobre o tratamento das manifestações bucais de pacientes HIV positivo. Essa revisão integrativa trata-se de uma revisão sobre a literatura do tratamento e acompanhamento odontológico adequado a pacientes HIV positivo, com lesões bucais fortemente relacionadas ao vírus, e foi realizada a busca de ensaios clínicos dos últimos 10 anos com base de dados online do PubMed. Um total de 127 artigos, que foi visto. 8 artigos foram inicialmente selecionados e analisados 5 ensaios clínicos, dos quais 3 estudos eram associados ao tratamento de candidíase oral e 2 ensaios clínicos estavam associados ao tratamento de leucoplasia pilosa.
A leitura dos artigos permitiu concluir, quanto ao tratamento da candidíase oral, que o uso de antifúngico sistêmico, cetoconazol, mostrou-se mais eficaz do que o tratamento com antifúngico tópico, que é a anistatina, e que não houve diferença significativa entre os dois protocolos de tratamento com fluconazol. Quanto à leucoplasia pilosa em pacientes HIV positivo, o tratamento tópico com solução alcoólica de podofilina associado ao aciclovir mostrou-se mais eficaz, a partir da 6ª semana de tratamento, por apresentar a velocidade de cura mais rápida e não apresentar nenhum caso de recorrência em 12 meses de acompanhamento. Achei importante falar também, lendo lá, que eles citaram que pacientes HIV positivos e imunossuprimidos podem apresentar manifestações estomatológicas, como a gente sabe, porque a principal característica patológica do vírus HIV é a queda progressiva da imunidade celular, e a consequência disso é o aparecimento de infecções oportunistas e neoplasias malignas. Duas das principais alterações bucais observadas são a candidíase oral e a leucoplasia pilosa. Os estudos mostram que o tratamento com fluconazol pode atingir taxas de resposta clínica completa em 87% a 100% dos pacientes, e eficácia em obter cura micológica em 53% a 87% dos pacientes. Esse tratamento pode ser realizado tanto em dose única do medicamento, com 750 mg, quanto no curso de 14 dias, com doses diárias de 150 mg. Antiviral é uma classe de medicamentos usados especificamente para tratar infecções virais. O vírus consiste em DNA e RNA de filamentos simples ou duplo, circundado por uma capa proteica, denominada capsídeo. Alguns vírus também possuem um envelope lipoproteico que, da mesma forma que o capsídeo, pode conter proteínas antigênicas. A maioria dos vírus contém ou codifica enzimas essenciais à replicação viral no interior de uma célula hospedeira. Como os vírus não possuem um maquinário metabólico próprio, eles roubam da célula hospedeira. Em geral, os vírus de DNA penetram no núcleo da célula hospedeira, onde o DNA viral é transcrito em mRNA polimerase da célula hospedeira. O mRNA é traduzido de forma habitual pela célula hospedeira em proteínas específicas do vírus. Agora eu vou falar um pouquinho das vias de administração. Os medicamentos utilizados recebem o nome de antirretrovirais. Eles são capazes de eliminar grande parte dos vírus circulantes na corrente sanguínea. O esquema de tratamento compreende a associação de vários medicamentos e a gente chama de coquetel. Sua administração é por via oral, em forma de cápsula, comprimido revestido e drágia. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o fanciclovir e seu mecanismo de ação. O fanciclovir, após a administração por via oral, ele é rapidamente transformado biologicamente num agente antiviral penciclovir, que passa por diversas etapas de fosforilação, resultando no penciclovir trifosfato. Ele inibe seletivamente enzimas de DNA polimerase, interrompendo a replicação viral pela inibição da síntese do DNA viral. Vou falar um pouquinho também agora sobre o penciclovir. Penciclovir é análogo da guanosina, com mecanismo de ação similar ao aciclovir, porém ele é bem mais potente na inibição da replicação viral do que o aciclovir e atinge maior concentração plasmática. O penciclovir também possui maior tempo de meia-vida e atua contra herpes simples e varicela zoster. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o aciclovir. O trifosfato de aciclovir interfere com o ADN polimerase viral, inibindo a replicação do vírus, e sua incorporação no ADN viral resulta no término da cadeia. Beatriz, eu vou falar sobre os possíveis efeitos colaterais dos medicamentos e os exemplos na clínica. Bom, a ciclovir inibe a síntese de DNA e a replicação viral por competição, a deoxiguanosina, trifosfato,
Ele é utilizado principalmente em infecções herpéticas por citomegalovírus. Ele é utilizado em infecções do herpes, né, da herpes simples, na pele e nas mucosas da boca. Suas vias de administração são de uso tópico e via oral. Pode ser comprimido, que é o mais utilizado na clínica. Ele é indicado no tratamento do vírus herpes zoster, no tratamento de infecções da pele e de mucosas causadas pela herpes simples. E os efeitos adversos do comprimido são a queda de cabelo, tontura, confusão mental, febre, tremores, cansaço. E também tem o encreme, que ele atua bloqueando os mecanismos de replicação do vírus. Ele é aplicado sobre as lesões existentes ou que ainda podem surgir. Os efeitos adversos do aciclovir em creme são ardência, coceira e descamação da pele na área que passou o creme. Na clínica odontológica, no interior da boca, o herpes simples é pouco diagnosticado, mas ele é bastante comum. Na mucosa oral dos pacientes que são imunocompetentes, né, o herpes, ele ocorre no palato duro, no dorso da língua, na gengiva, e o paciente costuma sentir um incômodo e uma dor na hora que faz a escovação no local. A aplicação do creme é feito com espátulas, né, para evitar o contato do local com os dedos e as mãos. E o comprimido, a administração do comprimido é feita de um comprimido de 500 miligramas a cada 12 horas durante 5 dias. E se for tratado com a medicação a cada novo surto que aparece, menos partículas virais vão ficar nos filhotes neurais. Aí os surtos vão ficar mais espaçados, mas se o paciente não faz o tratamento correto, os surtos vão ficando mais frequentes, porque o número de partículas virais ele vai voltar a se elevar. E tem o fanciclovir, que ele inibe a HSV2 polimerase. Ele é indicado no tratamento de herpes simples e varicela zoster. A sua via de administração é oral e é em comprimido. Os efeitos adversos do comprimido são a cefaleia, náuseas, diarreia, fadiga, febre e vertigens. Também tem alterações gastrointestinais. Tem o penciclovir, que ele é indicado para o tratamento dos herpes labial. E quando surgem os sintomas, que são as vesículas dolorosas nos lábios, ele é um remédio que interrompe essa multiplicação viral do herpes. Ele é de uso tópico, em forma de creme, de bisnágua ou em tubos. Ele tem efeitos adversos, que são a ardência, a sensação de picada, o formigamento, o inchaço ou a coceira. E o efeito benéfico dele é a cicatrização mais rápida e a redução do tempo da dor. Para finalizar, aqui estão nossas referências bibliográficas. Espero que tenham gostado.